Irmãos, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos, com essa igreja. E neste momento de encerramento deste congresso, eu gostaria de parabenizar a igreja por essa iniciativa, ao pastor por ter acolhido essa visão de Deus, de trazer a visão reformada para essa igreja, para essa cidade, e que os irmãos fiquem firmes, porque sermos reformados é sermos bíblicos, é buscarmos uma fé fundamentada nas Escrituras, naquilo que o Senhor nos revelou através dos seus santos profetas e apóstolos. Que Deus abençoe essa igreja. E conforme o tema do nosso encontro declara, entendes o que lês? Esta pergunta, eu gostaria de expor nesta noite o texto em que esta pergunta é feita por um homem eunuco, etíope, no caminho para a sua terra, na região de Gaza, quando ali ele foi abordado por um dos 7 evangelistas, Filipe, um judeu grego, servo do Senhor, missionário em Samaria, e que agora é usado pelo Senhor para pregar também aquele oficial da rainha mãe dos etíopes, da Etiópia. E nós vamos ler, portanto, Atos 8, nos versículos 26 a 40, onde Lucas, o autor deste livro de Atos, nos conta essa história tão impressionante, tão maravilhosa, da obra de Deus para alcançar pessoas que aos olhos humanos estão irremediavelmente perdidas, pessoas que aos olhos humanos não têm nenhuma chance de se encontrar e de serem salvos pelo Senhor Jesus. E aqui Lucas nos conta essa história maravilhosa, Atos 8, 26 até o final do capítulo, versículo 40. Peço aos irmãos que acompanhem a leitura que farei desse texto. Diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. Que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e a meditação que doravante faremos nela. Meus queridos irmãos, eu, ao ler este texto, fiquei assim um tanto quanto
apreensivo, porque é um texto riquíssimo, um texto que nos fala de muitas coisas a respeito da obra de Deus, da missão da igreja, da serventia, da utilidade da palavra de Deus, da pessoa de Cristo, do relacionamento entre Cristo e o Antigo Testamento. Mas o que chamou-me mais a atenção, a verdade deste texto que, digamos assim, ficou mais evidente em toda a leitura e meditação que eu fiz do mesmo, é sobre a missão da igreja. A igreja recebeu do Senhor uma grande missão. Nós fomos chamados pelo Senhor não apenas para gozarmos das bênçãos que Ele nos dá, para gozarmos da comunhão uns com os outros que temos através de Cristo. Nós somos chamados como igreja de Deus não apenas para usufruirmos da herança de filhos que fomos feitos através de Cristo, mas Deus tem nos deixado aqui neste mundo como a igreja militante, a igreja que luta, a igreja que batalha, porque temos a missão de levar o Evangelho. Esta é a grande missão da igreja neste mundo. É desta maneira que a igreja glorifica a Deus. É assim que a igreja manifesta aos homens o poder, a glória, o amor, a justiça, enfim, todos os atributos e as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, daquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o domínio, para o reino do seu Filho amado. A igreja tem uma missão. Nesta missão de levar o Evangelho, a igreja cumpre o propósito de Deus, de fazer expandir o seu reino, que é o domínio de Deus sobre os homens, domínio que não é exercido por poder político, por força militar, por coerção ou por alguma imposição, mas é um domínio e um poder exercido pela obra bendita do Espírito Santo no coração, pelo convencimento da mente através das verdades do Evangelho, pela atração irresistível do amor e da graça do Senhor. A igreja tem esta missão: levar o Evangelho e fazer expandir o reino de Deus até a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. O reino de Deus encontrava-se circunscrito apenas entre os judeus, entre a nação de Israel. No entanto, quando Cristo ressurgiu dentre os mortos e toda a autoridade foi conquistada pela sua vitória sobre a morte, pela sua vitória sobre Satanás, pelo seu pagamento da justiça de Deus na cruz, ele recebeu o reino, a autoridade sobre todos os povos, tribos, nações e raças, e ele entregou este reino à sua igreja. É, portanto, meus irmãos, dever da igreja levar a palavra de Deus a todos os recantos do mundo, chamando pecadores, pessoas perdidas, pessoas que estão extraviadas, alienadas de Deus, mortas em delitos e pecado, a se reconciliarem com o Deus amoroso que propiciou uma salvação para os pecadores através do sangue da aliança, do sangue de Cristo Jesus. Estas coisas, queridos irmãos, essa missão da igreja de levar o Evangelho e de fazer expandir o reino de Deus são, podemos dizer, o tema fundamental, a ideia fundamental que aparecem nestes versículos que lemos. O livro de Atos, como um todo, nos fala dessa missão da igreja, da maneira como o Espírito Santo de Cristo, por meio da igreja, fez com que os planos do Senhor se cumprissem. Sabemos, queridos, que o nome do livro, Atos dos Apóstolos, não é um nome dado pelo autor, que é Lucas. Lucas apenas registra como o segundo livro. O primeiro livro, o Evangelho. O segundo livro, a narrativa coordenada dos fatos que se seguiram após a ressurreição de Cristo, sua ascensão e a expansão da igreja. Foram os pais da igreja, os primeiros teólogos e mestres cristãos, que denominaram Atos dos Apóstolos. Mas ao lermos o livro atentamente, perceberemos que dos apóstolos são destacados apenas Pedro, como um dos 12, e mais tarde Paulo, como um chamado fora de tempo.
Os outros apóstolos muitas vezes não são nem mesmo mencionados, o destaque não está neles, no ministério deles. Talvez poderíamos dizer então Atos de Pedro e de Paulo, mas mesmo quando contemplamos Pedro e Paulo, percebemos que o ministério destes homens é apenas um ministério dentre vários homens e mulheres que Deus usa neste livro. Tal como Filipe, que nem apóstolo propriamente era um diácono. Por isso, meus irmãos, segundo alguns estudiosos, a melhor forma de darmos um nome a este livro seria Atos do Espírito Santo de Cristo operando por meio da igreja. São os atos do Cristo glorificado através do seu Espírito na igreja. É isto que Filipe narrou. É esta história que Filipe conta para nós hoje, e é esta história que ele intencionava contar para Teófilo, o destinatário do livro. No entanto, meus irmãos, Deus, neste agir poderoso na história, de fazer com que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, movendo o coração de homens e mulheres a levar o reino do Evangelho às nações, Deus demonstra, em primeiro lugar, que estas coisas são feitas seguindo um propósito. Este propósito aparece já no início do livro, no versículo 8. Deus tem o propósito de que o Evangelho, iniciando-se em Jerusalém, chegue à Judéia, Samaria e alcance até os confins da terra. Deus tem um propósito: chamar as nações para servirem a Jesus, fazer com que os gentios conheçam as promessas de Deus que foram legadas ao povo de Israel. Promessas que foram guardadas por Israel, mas que não pertencem somente a Israel, que pertencem a todo homem, a todo que crê. E em segundo lugar, o livro nos mostra a maneira de Deus realizar os seus propósitos. E nós podemos resumir a maneira de Deus cumprir os seus propósitos com um apesar de nós. Pois ao lermos o livro, nós percebemos que todas as ações e poderes do mundo conspiram contra o propósito de fazer o Evangelho expandir. Os judeus perseguem o Evangelho, o povo de Jerusalém segue os direcionamentos e ordens da liderança judaica. Há toda uma ação diabólica, uma trama maligna que visa tirar o ânimo e a força da expansão da igreja nascente. E não apenas externamente, quando nós observamos, e aquela ideia de que a igreja primitiva era uma igreja perfeita, ela só pode proceder de pessoas que não leram o livro de Atos com atenção, porque quando observamos a igreja primitiva, percebemos também pecados acontecendo no seio daquela igreja que visam impedir a igreja de alcançar o propósito de levar o evangelho às nações. Alguns exemplos: na igreja primitiva havia panelinhas, divisão entre os hebreus e os helenistas. Na igreja primitiva havia murmuração por causa dessas divisões. Na igreja primitiva havia inveja, como houve entre Ananias e Safira a respeito de Barnabé, que havia doado sua propriedade. Na igreja primitiva havia membros que mentiam para a liderança, como fizeram Ananias e Safira. Na igreja primitiva existiam pessoas, falsos crentes, que eram instrumentos de Satanás na própria igreja, como Simão, o mago, que converteu formalmente, que foi batizado, mas que em seguida quis com dinheiro comprar o Espírito Santo. E acima de tudo, meus irmãos, a liderança da igreja primitiva, os apóstolos, embora fossem homens de Deus, homens piedosos, homens cheios do Espírito Santo, eles ainda tinham uma mente muito povoada de preconceitos judeus. Quando Jesus está subindo aos céus, qual é a pergunta que eles fazem lá em Atos 1,6? Eles perguntam: Senhor, será este o tempo em que o Senhor haverá de restaurar o reino de Israel? Eles estavam preocupados com as questões da nação judaica. Eles tinham uma visão ainda muito nacionalista e política com respeito ao reino e à missão da igreja. E isso os impediu de, num primeiro momento, cumprirem a grande comissão.
Jesus havia se dirigido aos 11 apóstolos e dito a eles que eles deveriam ir às nações. Mas até o capítulo 8, nós observamos que eles não vão. Deus levanta uma perseguição em Jerusalém e faz com que o povo se espalhe, para que o evangelho pudesse ser espalhado. Mas quem nós encontramos no início do capítulo 8, ainda em Jerusalém? Presos àquela cidade, presos ao templo, que havia deixado de ter um propósito religioso, já que aqueles sacrifícios não valiam mais nada. Cristo tinha morrido na cruz. O Cordeiro de Deus já havia sido sacrificado, mas eles ainda estavam presos ao templo, presos às tradições judaicas. E nós observamos no início desse capítulo que lemos, que são os apóstolos que, mesmo havendo perseguições, permanecem em Jerusalém. É o que está no capítulo 8, no versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela Judéia e pela Samaria. Meus irmãos, quem Jesus mandou ir para as outras regiões? Não foram os apóstolos? E aí eu me pergunto, por que eles não foram? Havia no coração deles um entendimento ainda equivocado sobre a graça de Deus. Entendimento que só vai ser esclarecido após episódios como este que acabamos de ler, após a obra que Deus realiza por meio de Pedro na casa de Cornélio, após a conversão do apóstolo Paulo e a pregação dele na região de Damasco, após a constituição da igreja em Antioquia, e ali os gentios são evangelizados e os crentes recebem o nome de cristãos, após principalmente o que acontece no capítulo 13, quando Antioquia, movido pelo Espírito Santo, os líderes daquela igreja enviam Barnabé e Saulo para as missões entre os gentios na região de Creta e da Galácia. E no capítulo 15, quando a igreja se reúne num concílio em que todas as igrejas são representadas, eles então entendem que Deus tem um propósito e que Deus haverá de cumprir esse propósito, apesar das dificuldades da igreja, mesmo as dificuldades de compreensão que tanto lá quanto agora nós temos, de entender que Cristo veio para salvar os pecadores, de que o reino de Deus deve ser pregado a todos os homens, que as pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Deus haverá de usar o seu Espírito para converter quem Ele quiser, mas o dever da igreja é anunciar a todos, é proclamar, é falar destas verdades. Por isso, meus irmãos, o texto que lemos nos fala dessa missão da igreja de conduzir os perdidos a Jesus através das Escrituras, através da pregação das Escrituras. Esta é a ideia central do texto. A missão da igreja é conduzir os perdidos a Jesus através da pregação das Escrituras. E Lucas, ao descrever este episódio de Filipe e o eunuco, nos mostra de que maneira a igreja cumpre essa missão de conduzir os perdidos a Cristo através da pregação das Escrituras. 4 coisas eu gostaria de salientar neste texto, 4 maneiras de a igreja cumprir sua missão. Em primeiro lugar, a igreja cumpre a sua missão quando ela obedece o Espírito Santo, que nos ordena buscar os perdidos. Nós devemos, meus irmãos, obedecer o Espírito Santo. Isto se encontra nos versículos 26 a 29. A segunda maneira de cumprirmos a missão da igreja, conduzindo os perdidos a Cristo, aparece nos versos 30 a 33. Ensinando a palavra de Deus àqueles que se dispõem a aprendê-la. Então nós anunciamos, e nem todos vão se dispor a aprender, mas todos aqueles que se dispuserem a aprender a palavra, é o dever da igreja ensinar a guardar todas as coisas que Jesus nos legou, assim como ele diz na grande comissão. Terceira maneira, demonstrando aos homens que Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Deus. Versículos 34 e 35.
Nós devemos demonstrar claramente aos homens, por meio das Escrituras, que a promessa fundamental de Deus, ela se realiza em Jesus. Jesus é o centro da nossa vida espiritual, é o centro da nossa fé. E por fim, dos versículos 36 a 40, a quarta maneira da igreja cumprir a sua missão é conduzindo os perdidos à salvação pela conversão a Cristo. Conduzir as pessoas à salvação pela conversão a Cristo. Sabemos que quem converte é o Espírito, mas o Espírito converte o homem. O homem não é passivo na conversão. O homem é passivo na regeneração, mas na conversão ele é ativo. A conversão já é fruto dos efeitos da regeneração na mente. A conversão, ela envolve nosso intelecto, nossa vontade e nossos afetos, como nós veremos. Então, dito os pontos, eu vou expô-los resumidamente, rapidamente, não vou tomar o tempo dos irmãos, mas vamos meditar nestes pontos. Então, primeiro, de que maneira a igreja cumpre sua missão de conduzir os perdidos a Cristo? Primeiramente, obedecendo o Espírito que ordena buscar os perdidos. Nos versículos 26 a 29, esta ideia é colocada claramente, tanto no início quanto no final dessa primeira subseção. É dito que um anjo do Senhor falou a Filipe, ordenando que ele se aprontasse, que ele se dispusesse a cumprir esta obra de buscar um homem perdido. E no versículo 29, a ideia é enfatizada, demonstrando que o Espírito Santo conduziu Filipe àquele pecador. Meus irmãos, é muito triste notar que foi necessário um anjo fazer estas coisas. Pode nos parecer uma espiritualidade superior, mas aqui nós temos algo que nos entristece em certo sentido, porque, meus irmãos, a ordem já havia sido dada. A grande comissão já havia sido estabelecida como uma ordem fundamental da igreja nascente, mas a igreja estava ainda tão fechada em seus princípios judaicos que o evangelho até aquele momento não era pregado a pessoas que não fossem judeus praticantes. É interessante que até mesmo este eunuco, e no capítulo 10 a pessoa de Cornélio, eram simpatizantes à fé judaica. Gentios pagãos, adoradores de falsos deuses, só vão ouvir primeiramente a palavra, conforme nos diz o livro de Atos, em Antioquia, conforme está lá em Atos, no capítulo 11, nos versículos 19 e 20. Diz lá: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, é o contexto do capítulo 8, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia na igreja primitiva a ideia de que apenas judeus poderiam ouvir o evangelho, de que a obra de Cristo pertencia apenas aos judeus, quer fossem judeus de linhagem pura, hebreia, ou judeus da dispersão, judeus de língua grega, mas apenas os judeus até então ouviam o evangelho. E aí no versículo 20 é dito: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Foi necessário que um anjo vindo do céu dissesse estas coisas a Filipe. Foi necessário no capítulo 10 que, por meio de uma visão, o próprio Deus ratificasse para Pedro uma ordem que ele já havia dado na grande comissão. Pedro, não chame impuro aquilo que eu considero puro. Pregue a Cornélio, pregue aos gentios. De fato, a profecia do nosso Senhor estava se cumprindo. O evangelho, que é o vinho novo, as boas novas da salvação para todas as nações, não era suportado pelos odres velhos do cerimonialismo judaico, que ainda impregnava a visão da igreja primitiva. Então um anjo aparece para Filipe. Mas, meus irmãos, não espere um anjo aparecer para você dizendo que você deve anunciar o evangelho, porque este anjo não virá. O anúncio do evangelho já nos foi
testificado nas Escrituras, conforme já tenho citado na grande comissão, mas também conforme as profecias do Antigo Testamento. O texto que temos diante de nós se baseia nas profecias do profeta Sofonias, que no capítulo 2, dos versículos 4, 11 e 12, fala a respeito da ira de Deus sobre os etíopes, mas no capítulo 3, nos versos 9 e 10, declara que Deus despertaria entre os etíopes seus adoradores, que Deus alcançaria aquela nação pagã, que dentre o povo negro da Etiópia também haveria povo de Deus. E eu citei a questão da cor da pele porque o texto fala de pele brunida, de pele morena, de pele escura. O povo negro da Etiópia é povo de Deus. Os negros da África são também escolhidos para serem filhos de Deus. Não há barreiras étnicas ou raciais para o amor de Deus e para a obra de Cristo. Os irmãos devem se lembrar que um dos motivos de Arão e Miriam desprezarem a Moisés e criarem uma intriga contra ele é porque Moisés era casada com uma mulher exatamente dessa região, midianita, uma mulher negra. E Deus, para castigar o preconceito de Miriam, ele a torna branca, de lepra. E ela é afastada da comunhão com o povo de Deus. Deus haveria de alcançar os povos africanos, as nações africanas. Esta é a profecia de Sofonias. Também este texto ecoa a profecia de Isaías 18:1 e Isaías 45:14, onde também é prometido ao profeta que Deus alcançaria aqueles povos africanos, que Deus suscitaria daqueles povos seus verdadeiros adoradores. Meus irmãos, uma profecia bíblica clara, mas mesmo assim foi necessário que um anjo chamasse Filipe e o alertasse para estas coisas. E é interessante notar, queridos irmãos, tanto neste episódio quanto no episódio do capítulo 10, quando Pedro é enviado a Cornélio, que o privilégio e dever do anúncio do Evangelho não pertencem a anjos, pertencem a nós. O anjo podia ter sido mais fácil, o anjo ter ido lá, feito a exegese do texto, explicado, pregado para o eunuco e o conduzido a Cristo. Seria também muito mais simples que o anjo, ao invés de dizer para Cornélio: Cornélio, vá chamar um homem chamado Simão, falado já a mensagem: Cornélio, eu sou um anjo enviado de Deus e quero te dar a mensagem do Evangelho. Mas nem aqui, nem lá no capítulo 10, foi permitido aos anjos cumprirem um dever e um papel de mensageiros de Deus nessa nova aliança. Este papel é nosso, é da igreja. Muitas vezes pensamos que quem haverá de levar o Evangelho para o nosso parente, para o nosso vizinho, é o pastor, né? O anjo da igreja. Mas, queridos irmãos, estou fazendo apenas uma aplicação. Este papel é nosso. Aqueles a quem Deus coloca próximo de nós, do nosso lado, eles são nossa responsabilidade. Nós somos atalaias de Deus para com eles. É nosso dever falar com eles a respeito de Cristo e do Evangelho. Oferecer a eles a instrução da palavra, entender que eles estão perdidos em seus delitos e pecados, compadecermos da situação miserável na qual se encontra e sermos instrumentos do Espírito Santo de Deus para dar a eles acesso às boas novas da salvação. O anjo não prega o Evangelho, o anjo ratifica, ordena. Ele é um instrumento do Espírito para dizer: Filipe, dispõe-te, apronta, vai. Filipe vai para a região de Gaza, que fica já no limite entre a Palestina e o Egito, uma região desértica, e num caminho que era, segundo os historiadores, um caminho de pouca passagem de pessoas. Ele vê um carro, provavelmente esses carros eram carros de boi, grandes carruagens, que andavam lentamente, e as pessoas naquela época sempre liam em voz alta, buscando entender e memorizar o que liam. E ali dentro daquele carro, um carro oficial, provavelmente seguido por uma escolta, dentro desse carro Filipe vê um homem negro e bem vestido, uma autoridade, lendo um pergaminho que talvez ele havia acabado de comprar em Jerusalém, em voz alta.
e o Espírito diz a Filipe: acompanhe este carro, veja o que está ali acontecendo. Havia um eunuco lendo a palavra. Não apenas o preconceito racial poderia impedir um judeu puro como Filipe de chegar e aproximar-se daquele homem negro, mas também um outro tipo de preconceito. Aquele homem era um eunuco, um castrado, alguém que teve os seus órgãos sexuais arrancados. Esse termo eunuco nem sempre significa um homem emasculado. Pode significar um oficial, um principal dentro de uma corte. Mas ao repetir a palavra alto-oficial junto ao eunuco, o texto de Lucas quer enfatizar que de fato ele era um eunuco. Ele era um homem que não detinha mais os seus órgãos sexuais. E o que isso significa, meus irmãos? Nós não sabemos se ele era um homossexual. Provavelmente não. Provavelmente ele não tinha esse desvio de conduta, porque o texto nos mostra que ele era um homem piedoso, que ele conhecia as Escrituras e ele conhecia as leis de Deus, buscava andar de acordo com elas. E por buscar andar de acordo com a lei de Deus, ele sabia da situação terrível na qual ele se encontrava, porque a lei de Deus nos diz em Deuteronômio 23:1 que qualquer homem que não tiver o seu órgão sexual intacto não poderia entrar na presença de Deus em seu santuário. Ele conhecia o Deus verdadeiro, ele conhecia o Antigo Testamento, ele acreditava nas promessas desse Deus. Provavelmente ele havia sido feito como um prosélito por alguns judeus que habitavam no seu país, mas ele não podia se converter ao judaísmo e ao Deus de Israel por causa da sua condição física. Ele estava separado de Deus, desprezado pela sociedade, desprezado por suas condições religiosas, mesmo sendo um homem rico e poderoso. O tesoureiro de Candace. Candace não é um nome próprio, Candace é um título. Significa rainha mãe da Etiópia, a principal rainha. Então ele estava com bens, ele tinha riquezas, ele tinha os tesouros deste mundo, mas ele não tinha o principal tesouro, ele não tinha o Senhor Jesus, ele não tinha acesso a Deus, ele não tinha plena comunhão com Deus devido às suas imperfeições. Lembre-se, meus irmãos, que as leis cerimoniais, principalmente as leis cerimoniais restritivas, apontam para a condição do nosso pecado, elas são simbólicas para apontar a condição do homem pecador. E esta lei servia para mostrar àquele homem como ele era incapaz em si mesmo. Não obstante fosse um homem culto, porque para ler um pergaminho naquela época não era qualquer um, tinha que ser uma pessoa culta. Não obstante fosse ele um homem rico e poderoso, é tudo que todo mundo quer, né? Inteligente, rico, poderoso, mas ele não podia, nem com seu poder, nem com sua riqueza, nem com a sua cultura, aproximar-se do Deus vivo. Ele era incapaz, ele era um miserável pecador. No entanto, Filipe era um servo de Deus que conhecia as Escrituras. E em 1 Reis 8, 41 a 43, quando Salomão traz as promessas de Deus sobre o templo recém-consagrado, ele diz que se os gentios buscassem ao Deus verdadeiro, Deus haveria de se compadecer deles. E Deus teve compaixão deste homem. Este homem, sabendo da sua incapacidade, mesmo assim, buscava o conhecimento da Escritura, buscava o Deus verdadeiro, e Deus envia um mensageiro até ele. Além disso, em Isaías 56:4, Deus promete aos eunucos, aqueles que estavam por causa da sua deficiência, por causa da sua emasculação, por causa da sua condição física, afastados do templo, Deus promete em Isaías 56:4 que os eunucos piedosos, que se deleitassem em servir ao Senhor, que se deleitassem em seus santos sábados, estes alcançariam a graça, a promessa e a misericórdia de Deus. E é isto que estamos vendo aqui. Nós, portanto, meus irmãos, como Igreja de Cristo, devemos obedecer o Espírito Santo que nos ordena pela palavra a buscar os perdidos. Os anjos não farão essa obra por nós. Quem deve buscar os perdidos de Timóteo e região são vocês. Quem deve buscar os perdidos de nossa pátria é a igreja. Deus não enviará as miríades de anjos. Deus já nos enviou.
pessoas que para a sociedade podem ser párias e talvez tenham tudo que o homem deseja, como este eunuco tinha, mas não tem o principal, não tem a graça de Deus, não tem Cristo, não tem comunhão com o Senhor. Estas pessoas precisam do Evangelho de Deus. Segunda maneira que a igreja cumpre sua missão aparece nos versos 30 a 33. Nós devemos nos dispor a ensinar a palavra de Deus àqueles que se dispõem a aprendê-la. Filipe correu, aproximou-se do carro, ouviu o homem ler alto, e como Filipe era um homem que conhecia a palavra, ele já identificou o texto. É o profeta Isaías. Obviamente, meus irmãos, que a Bíblia ainda não havia sido dividida em capítulos e versículos, mas o que tornava mais difícil identificar um texto. Mas ao identificar o texto, nós percebemos como Filipe era um servo de Deus zeloso, alguém que cumpriu o mandamento dado a Josué e que foi dado a todo o povo de Deus, aos homens e mulheres piedosos, no Salmo 1. Ele meditava na lei do Senhor dia e noite. É impossível, meus irmãos, que sejamos instrumentos nas mãos de Deus se nós não nos guiarmos pela palavra de Deus, se nós não nos enchermos da palavra de Deus. Se você sai pela rua e a palavra de Deus não enche o seu coração, você vai falar das pedaladas do Neymar, dos problemas do governo, vai lembrar-se de assuntos os mais diversos possíveis, mas não haverá de vir à sua boca coisas concernentes à palavra, porque a boca fala aquilo que preenche o coração. Filipe identificou imediatamente o texto das Escrituras. Ele sabia o que aquele homem estava lendo. Ele conhecia aquele texto e não apenas conhecia-o como judeu, que desde pequeno aprendeu o profeta Isaías e também Moisés e os demais profetas, a chamada Tanakh, a lei, os profetas e os escritos, mas ele, além disso, ele conhecia como um cristão, ele sabia de que maneira aqueles textos apontavam para Cristo e se cumpriam no nosso Senhor. Ele aproxima-se e faz esta pergunta, que na língua grega ela tem um jogo de palavras, como se dissesse: você conhece o que não conhece? Ele faz uma pergunta retórica. Eu sei que você não conhece, você quer conhecer? Ele faz um convite. E isso já deve ter sido algo extremamente simpático àquele homem, porque, meus irmãos, ele era um homem negro, ele era um eunuco, ele era alguém de uma raça diferente, alguém de uma condição espiritual diferente, e agora ele identifica Filipe devido aos seus trajes, à sua barba. Os judeus não cortavam a barba, a sua franja, os judeus não cortavam o cabelo, as suas indumentárias, a sua túnica. Ele vê que é um judeu, ele vê que aquele homem conhece as Escrituras, e aqueles judeus que são tão separatistas, ele tem uma posição simpática. Você quer que eu te ensine? Você quer que alguém te instrua? Pensem, meus irmãos, como aquele homem se sentiu bem, como ele se sentiu acolhido, como ele percebeu que as barreiras que o preconceito humano levantam foram derrubadas pela misericórdia que provém do Evangelho. Aí ele então responde: como poderei entender se alguém não me explicar? Filipe, entre, me explique, sente-se junto a mim. Queridos irmãos, aqui Filipe nos dá uma importante lição com sua atitude. Nós devemos estar sempre dispostos a ensinar aqueles que se dispõem a aprender. Mas o contrário também é verdadeiro. Nós não devemos ensinar ou buscar ensinar aqueles que zombam, que se recusam, que desprezam o ensinamento de Deus. Jesus nos alerta sobre isto. Não lanceis as coisas sagradas aos cães, não deis as pérolas aos porcos. Aquele homem, aos olhos humanos, poderia ser alguém desprezível, alguém que, pelos critérios judaicos, é o último merecedor de ouvir a lei de Deus e os profetas, mas pela disposição do coração, ele se mostrou digno. Pelo reconhecimento de sua necessidade, ele se mostrou acessível. Quantas vezes insistimos, até mesmo na igreja. Eu, como pastor, tenho aprendido que
há crentes que não dá para andar muito com eles, não. Há crentes que são teimosos. Há muitos crentes que não experimentaram um novo nascimento. Talvez estão na igreja por medo do inferno, ou por questões sociais, ou porque há um grupo de amigos, ou por mil interesses. Pouco tempo ouvi uma irmã dizendo que ela não obedeceria o mandamento de Cristo, que ela reconhecia que ela não tinha novo nascimento, mas ela ficava muito triste em ter que ser disciplinada e excluída da igreja, porque ela gosta de cantar, tocar e participar do louvor. Então ela não gosta de Jesus, ela não ama o Senhor, ela não obedece os mandamentos do Senhor, mas ela gosta de aparecer aqui na frente. Foi isso que ela me disse. Pessoas que não estão solícitas para a palavra não devem ocupar o nosso tempo de ensino, apenas o tempo de oração. É preciso que primeiramente o Espírito Santo, com a sua graça, prepare o terreno, torne o terreno arado, torne a terra propícia, torne a pessoa suscetível à palavra do Evangelho. E esta obra nós pedimos em oração. Não pela insistência com as palavras. As palavras devem ser usadas quando a pessoa já foi a tal ponto amaciada, quebrantada. E um dos puritanos, se eu não me engano, Jeremiah Burroughs, diz que o coração arado, o coração preparado, é aquele que recebeu o quebrantamento do Espírito pelas provações, e por isso a semente cai, germina, nasce, frutifica. Então, somente neste momento, como estava esse eunuco, é que devemos ensinar, instruir, falar das coisas de Deus. Precisamos então pedir a Deus para nos dar essa sensibilidade, para orarmos pelas pessoas e sabermos o momento certo de irmos até ela e falarmos da palavra de Deus. É o Espírito Santo que desperta no homem o interesse pelas Escrituras. Este interesse, meus irmãos, é já a preparação da graça. Provavelmente este homem aqui já havia experimentado a regeneração, e assim que ele ouvisse a pregação do Evangelho, ele manifestaria a regeneração pelo novo nascimento e pela conversão. Talvez o Espírito Santo já estivesse agindo no coração dele, dando a ele reconhecimento de sua indignidade e a necessidade que ele tinha de Deus e da palavra de Deus. Filipe ouve a passagem, e era uma passagem providencialmente escolhida. Isaías 53, todos nós, imagino eu, sabemos, fala-nos de uma maneira vívida, clara, sobre o Cristo sofredor, sobre o Cristo crucificado, sobre o servo sofredor do Senhor. No entanto, meus irmãos, aquele homem não sabia identificar estas coisas. Os olhos dele ainda tinham como que escamas. Filipe ouve esta mensagem de Cristo como um servo sofredor e percebe que esta mensagem poderia fazer aquele homem identificar-se imediatamente com a pessoa de Jesus. Porque assim como Jesus foi desprezado pelo seu povo, devido à sua condição humilde e humilhada, que veio para assumir sobre si as consequências do nosso pecado, ele estava diante de um homem desprezado, que não fazia parte da aliança, um homem que não tinha acesso a Deus, mas que agora, pela graça de Cristo, poderia ser alcançado. E aí nós vemos a terceira maneira que a igreja cumpre sua missão, pelo exemplo que a narrativa nos dá através de Filipe, demonstrando que Jesus é o cumprimento da promessa de Deus. E isto ele faz nos versos 34 e 35. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Se nós lermos com atenção o livro de Isaías, a partir do capítulo 40, que nos fala sobre o servo sofredor, até por volta do capítulo 55, nós veremos que esse título, servo de Yahvé, o servo do Senhor, o servo sofredor de Deus, em alguns momentos do livro, refere-se à nação de Israel. Então a pergunta dele era pertinente, demonstrando que ele fazia uma leitura atenta, que ele buscava compreender com toda a sua capacidade humana o que o texto dizia, mas que, embora ele fizesse essa leitura atenta, esta capacidade dele era insuficiente, já que Deus
tem levantado crentes mais experientes, crentes mais fortalecidos e maduros para instruir os outros, os novos na fé. Quem é? É a nação de Israel? O profeta está falando de si mesmo, talvez aqui uma referência indireta a Jeremias, que se designa como um servo sofredor de Deus, um profeta que é conhecido como profeta de lamentações e choros, devido a tantos sofrimentos e angústias que ele teve que passar em decorrência do seu ministério profético. De quem ele fala? Filipe então passa a explicar a partir deste texto que de Gênesis a Malaquias, todo o Antigo Testamento, a lei, os profetas e os escritos nos apontam para Jesus. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, no versículo 12, escrevendo aos cristãos gentios de Éfeso, ele diz: vocês, antes de conhecerem o Evangelho de Cristo, vocês estavam afastados das alianças da promessa. É interessante que ele fala de alianças no plural e de promessa no singular, porque todo o Antigo Testamento nos narra várias alianças. A primeira aliança da graça feita com Adão, em Gênesis 3,15, quando o Evangelho é anunciado e é prometido a Adão o descendente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente. A segunda aliança feita com Noé, mas que a mesma promessa é reiterada na profecia de Noé, que declara: o Senhor é o Deus de Sem, e através de Sem, nas tendas de Sem, serão abençoados os etíopes, a descendência de Cã, e os europeus, a descendência de Jafé. Em seguida, Deus faz outra aliança com Abraão, o descendente de Sem. E em Abraão, Deus faz promessas circunstanciais, restritas àquele homem, que dele haveria de vir uma grande nação, que a terra de Canaã seria dada àquela nação, mas que nele viria uma semente. E nesta semente que é Jesus, todas as famílias da terra seriam abençoadas. O descendente da mulher seria também a semente de Abraão. O Deus de Sem, ele haveria de fazer sua tenda na casa de Abraão. Em seguida, esta mesma aliança, que é renovada com os outros patriarcas de Israel, Isaque e Jacó, esta aliança é feita agora com o povo, e o mediador é Moisés. E Deus promete a Moisés, em Deuteronômio 18, Moisés, eu levantarei um profeta semelhante a ti, e o meu povo deve ouvi-lo. Este profeta falará como você falou. Este profeta trará a minha palavra ao meu povo. Este profeta sofrerá pelo meu povo. Este profeta revelará todo o meu desígnio ao meu povo. Em seguida, então, na última aliança do Antigo Testamento, Deus suscita Davi. E com Davi, conforme está em 2 Samuel 7, e também conforme Davi louva ao Senhor no Salmo 110, Deus faz uma aliança e a mesma promessa é repetida. O descendente da mulher, aquele que é o Deus que habita na tenda de Sem, o Deus que trará a semente de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que suscitará o grande profeta que trará a sua palavra de salvação, este Deus assentará no meio do seu povo para ser o grande rei e sumo sacerdote. Rei segundo a casa de Davi, porque ele é o leão da tribo de Judá. E sumo sacerdote, não segundo a casa de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, porque o seu sumo sacerdócio será eterno, não terá fim. É esta promessa que perpassa todo o Antigo Testamento. E a partir de Isaías 53, eu imagino Filipe explicando esta promessa do mediador, daquele que estabeleceria o pacto de graça através do seu sangue, daquele que foi representado pelo cordeiro que morreu por Isaque no Monte Moriá, mesmo monte onde foi estabelecido o templo, onde vários cordeiros morreram, aquele que foi o cordeiro pascal, representado ali por um cordeiro que morreu por famílias ali no Êxodo, aquele que é o cordeiro da expiação, que morria no Monte Moriá e cujo sangue era levado no Santo dos Santos no dia 10 do mês 7º. Este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o cordeiro de Deus que aproxima os etíopes, que aproxima os brasileiros, que aproxima os gentios de Deus, que cumpre a promessa de Deus. Este é Jesus.
E sabe que promessa é essa, meus irmãos? A grande promessa, a principal promessa da Bíblia: eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo e habitarei no meio de vós. Deus habitou no meio do povo de maneira simbólica, pelo tabernáculo e pelo templo. Mas Deus veio habitar conosco de maneira física, quando o Verbo de Deus se fez carne e tabernaculou entre nós. E Deus agora habita em nós de maneira espiritual, porque o seu Espírito Santo nos foi dado, nos constituindo santuário de Deus, até aquele dia em que a comunhão quebrada no Éden será restaurada na Nova Jerusalém. Nós habitaremos no meio da glória de Deus e Deus será tudo em todos. Esta é a promessa. Foi esta promessa que foi anunciada por Filipe. Jesus, meus irmãos, eu sou um homem que ama a doutrina bíblica, mas nós não pregamos a doutrina bíblica. Nós pregamos uma pessoa viva. Nós pregamos o Senhor Jesus, aquele que foi prometido aos profetas, aquele que veio e morreu em nosso lugar, aquele que manifestou a sua glória ressurgindo dentre os mortos, que subiu aos céus, está à destra do Pai e relaciona-se conosco pela sua palavra, pelo seu Espírito. A doutrina é importante, mas ela é derivada destes fatos redentivos nos quais Deus revela quem Ele é e quais são os seus planos. A doutrina deve nos apontar ao Jesus verdadeiro, ao Senhor divino e humano. Filipe anunciou-lhe a Jesus. Muitas vezes nós, anunciamos só doutrinas, né? Vou te falar da predestinação, vou te falar do calvinismo, vou te falar do princípio regulador do culto, vou te falar dos 5 solas, vou te falar de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Jesus, o prometido, o que cumpriu todos os planos e promessas de Deus, aquele no qual Deus diz sim e amém. Jesus foi anunciado. E depois a doutrina vem para adornar, né? A doutrina é uma bênção, mas a doutrina adorna a casa. É o que está lá em 1 Coríntios 3. Mas a casa tem que ter primeiro um fundamento, e o fundamento é Cristo. E aí depois nós botamos assim, se for calvinista, coloca mármore Carrara, né? Calvinista é mármore Carrara, é lustre de ouro, vai passar pelo fogo e vai resistir. Mas estas coisas são adornos na casa do Senhor. O fundamento é Jesus. Nos versículos 36 a 40, para finalizar, nós observamos a última maneira que a igreja cumpre sua missão de conduzir os perdidos a Cristo, conduzindo os perdidos à salvação pela conversão a Jesus. Eles então continuaram o caminho afora, e eu imagino que tiveram muito tempo para que Filipe desse um discipulado, para que Filipe usasse o Antigo Testamento e falasse como todas as profecias se cumpriram na pessoa de João Batista, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na forma como ele foi manifesto na terra em humilhação e pobreza, no porquê ele se manifestou assim, na sua crucificação, no desprezo dos judeus, na ação de Satanás unindo judeus e gentios para crucificá-lo e matá-lo, na sua ressurreição em glória, no testemunho apostólico desta ressurreição. E todas essas coisas foram sendo ditas para aquele homem, e na medida que ele ouvia, eu imagino, o Espírito Santo fazia a palavra de Deus arder no coração daquele homem, e ele, ao ouvir falar sobre o batismo como o rito de iniciação pelo qual nós nos entregamos a Cristo, manifestando que o Espírito Santo de Deus, de maneira poderosa e invisível, já nos lavou e regenerou para a salvação, pela graça de Deus em Cristo Jesus. Ele então vê uma água e diz: o que me impede de ser um servo do Senhor? O que me impede de fazer parte dessa família? É eu ser um eunuco? É a cor da minha pele? É minha nacionalidade? Veja, meus irmãos, que aqueles impeditivos da antiga aliança não são mais empecilhos na nova aliança. Nada te impede se você crê de todo o coração. Nenhum pecador está impedido de chegar a Jesus se crer nele de todo o coração.
Se em nosso coração tivermos a convicção de que Ele não é um homem comum, mas o Filho de Deus, o Deus único, que veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados e que nos chama para o recebermos como nosso Senhor, a fim de o seguirmos em amor e obediência, se cremos nestas coisas, nenhum pecador está impedido de vir a Jesus. Ninguém. Homossexuais devem ouvir e devem vir a Jesus. Ladrões, bandidos, criminosos, presidiários, eles precisam de Jesus. Políticos corruptos, eles precisam de Jesus. Homens ricos ou pobres precisam de Jesus. Negros ou brancos, todos precisamos de Cristo. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai a Deus o Pai a não ser por Ele. Só no nome dEle há salvação. Nada te impede. É necessário que a graça opere. E se a graça operou no seu coração, você manifesta essa graça de maneira consciente pela fé. E pela fé você tem o instrumento e o meio necessário para receber, em primeiro lugar, justificação, que é o perdão dos pecados, a reconciliação como a adoção de filhos e a obra do Espírito Santo na santificação. Pela fé, nós nos convertemos e recebemos todos os benefícios que Cristo dá aos filhos do Pai. Portanto, meus irmãos, a conversão é minha. Mas ela só é minha porque ela me foi dada por Deus. Às vezes os calvinistas não entendem bem estas coisas. Pessoas que se dizem reformadas não entendem bem essas coisas. Eu não me converti, Deus é que me converteu. As duas coisas acontecem. Deus me converteu e eu me converti. É o que diz o profeta Jeremias em Lamentações 5:21. Converte-nos a ti e seremos convertidos. É o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2:12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós o querer e o realizar. São duas forças que cooperam juntas. Isso não acontece na regeneração. A regeneração é apenas Deus atuando no coração morto do pecador, tirando o coração de pedra, concedendo um coração de carne, colocando em nosso coração o temor do Senhor, conforme está em Jeremias 32:20, colocando em nosso coração a circuncisão do coração e aplicando em nós a lei do Senhor para que temamos a sua lei, dando-nos uma natureza inclinada ao Senhor, porque o pendor, a inclinação da carne é inimiga contra Deus, então Ele nos faz nascer do Espírito. Mas uma vez nascidos de novo, nós temos uma mente renovada, uma vontade renovada, uma razão renovada para podermos exercer a fé. E a fé, conforme a Bíblia nos diz e a teologia a descreve, ela é composta por 3 elementos: conhecimento da verdade, assentimento ou aceitação dessa verdade e confiança na verdade. São todas ações que o homem pratica, mas que pratica porque Deus primeiramente agiu nele. E este homem aqui demonstra que Deus operou no seu coração, que Deus havia agido poderosamente nele. E ele então responde: eu creio que Jesus é o Cristo e que Ele é o Filho de Deus. A palavra Cristo, que quer dizer na língua hebraica Messias, e que traduzido significa ungido, designa o fato de Jesus ser o único mediador entre Deus e os homens, como o rei, o profeta e o sumo sacerdote. Deus que se comunica conosco, profeta. Deus que intercede por nós e que nos purifica dos nossos pecados, o sumo sacerdote. E Deus que nos governa e direciona pela sua santa lei e pelo Espírito Santo que nos capacita a viver segundo a sua lei da graça. O nosso Rei, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Cristo. Imediatamente, meus irmãos, aquele homem dando clara compreensão, demonstrando clara compreensão das verdades cristãs e dando um testemunho eloquente e verossímil de sua conversão, ele então recebe o batismo e Deus retira Filipe para que ele continue a missão da igreja. Filipe percorre agora sentido norte, toda a costa da Palestina até chegar em Cesareia, pregando por todas as cidades que Jesus Cristo
é o Senhor, que Ele é o cumprimento da promessa de Deus no Antigo Testamento de comunhão, de amor e de reconciliação. E quanto ao eunuco, ele não precisava mais de Filipe, ele já tinha Jesus. E quem tem Jesus transborda da alegria do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito, ele estava cheio de júbilo. O Espírito preencheu o seu coração. O Espírito preencheu a vida daquele homem pecador. Meus irmãos, esse texto ele nos traz muitos ensinamentos, muitas verdades práticas que devemos não apenas ouvir, devemos não apenas nos alegrar com elas e nelas, mas que devemos colocar em prática em nossa vida diária. Eu gostaria de fazer apenas algumas aplicações. A primeira delas, meus irmãos, lembrem-se, Deus te deu uma ordem. Deus deu uma ordem à igreja. Deus deu uma ordem, um mandamento, uma comissão ao seu povo que nem mesmo os anjos podem cumprir. Não porque eles não tenham poder para isso, mas porque não compete a eles este ministério. Nós fomos chamados para levar o evangelho aos perdidos. E cada vez que não nos preparamos, cada vez que não nos enchemos da palavra, cada vez que vivemos mais preocupados com nossos próprios problemas, centrados em nosso próprio umbigo, não nos santificando para sermos um vaso útil ao Senhor, cada vez que fazemos isto, nós estamos negligenciando a missão que Deus nos deu. Quantas pessoas perdidas no nosso país? Quantas pessoas perdidas nessa cidade? Quantos eunucos espalhados por aí, precisando, necessitando de ouvir a palavra do Evangelho? Enquanto o Espírito Santo de Deus tem trabalhado já e preparado o terreno para que nós lancemos a semente. Então, meus irmãos, temos que lançar a semente. Segunda aplicação que eu gostaria de fazer. Filipe só foi usado porque ele era um homem que estava cheio da palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que deve habitar em nós ricamente a palavra de Cristo. Para que a palavra habite ricamente em nós, é preciso meditar nela dia e noite. Para que sejamos instrumentos da provisão de Deus para alcançar pessoas, para termos compaixão por aqueles que andam perdidos e desviados. Os filhos de Deus que vão ser alcançados através de nossa pregação, de nossa vida e fala, nós precisamos andar cheios do Espírito Santo. E a maneira de nos enchermos do Espírito é nos enchermos da palavra. É conhecermos a palavra, é vivermos a palavra, é amarmos a palavra, é fazermos com que a palavra seja de fato e de verdade uma lâmpada para os nossos pés, uma luz para o nosso caminho. Meus queridos irmãos, se a palavra de Deus não transbordar em nós, nós não poderemos identificar aquelas pessoas que haverão de necessitar do nosso ensino, da nossa ajuda, da nossa orientação. Terceiro lugar, terceira aplicação. Meus queridos, o Evangelho não é uma doutrina, embora a doutrina faça parte do Evangelho. O Evangelho não é uma ideologia ou filosofia de vida. O Evangelho não é um testemunho de uma transformação ética ou moral. O Evangelho é a pessoa de Jesus. Jesus é o Evangelho. Jesus é a boa notícia. O Filho de Deus que se fez carne, o Filho de Deus que, como o segundo Adão e último Adão, nos reconciliou com Deus pela sua morte, pelo seu sangue, como algo que foi extremamente caro e dispendioso, o sangue mais precioso do que ouro ou prata, o sangue de alguém que cumpriu a lei em tudo, sendo obediente a todos os mandamentos, que conquistou a vida eterna pela sua obediência e ofereceu essa vida na cruz para que, morrendo a nossa morte, nós recebêssemos a sua vida. Jesus é o Evangelho. E somente por meio de um relacionamento transformador com a pessoa de Jesus é que nós somos de fato e de verdade salvos. Há pouco tempo, eu contei isso na sexta, conversei com um jovem de origem neopentecostal, que chegou à igreja que eu pastoreio em Montes Claros, e ele dizia: pastor, estou encantado pelas doutrinas calvinistas, pelas doutrinas da graça. Eu fui libertado de muitas superstições, de muitas coisas que eu acreditava e hoje eu vejo que eram equivocadas. Eu sou um calvinista, eu quero ser membro dessa igreja.
Que bom, meu irmão. Como está a sua vida devocional? Você tem uma vida de relacionamento com Jesus ou de relacionamento com as institutas? Você ama Jesus? Você ama Deus? Você ora? Você compartilha momentos com Ele? Você faz seu devocional diário? Você lê a Bíblia diariamente? Não. Então, meu irmão, não é por aí. A doutrina é uma bênção, mas o Salvador é Jesus. O Salvador é Cristo que devemos apontar para as pessoas, porque é Cristo que tem poder de transformar nossa vida, de convencer e iluminar nossa mente, de nos tornar cristãos maduros, cristãos piedosos, cristãos cheios do Espírito e da graça dele. E por fim, meus irmãos, às vezes Deus tira pessoas de nossa vida muito rápido, não é verdade? Aquele eunuco deve ter, assim, ficado maravilhado com Filipe, com a disposição daquele homem, com a vida consagrada daquele homem, com as experiências que aquele homem tinha com Deus. Mas foi uma passagem relâmpago, talvez eles nunca mais se viram, só foram se encontrar na glória celestial. Mas percebam, meus irmãos, que mesmo que Deus nos tire pessoas e coisas, a alegria do cristão vem de Cristo. O eunuco estava cheio de júbilo. Ele seguiu o seu caminho enquanto Filipe seguia a sua missão, porque Cristo estava na vida de Filipe, Cristo estava na vida do eunuco. Se Cristo estiver em nossa vida, se nós desfrutarmos cada dia a comunhão bendita com Cristo, se nós meditarmos na grandeza da sua graça, do seu amor por nós, do seu sacrifício em nosso lugar, da sua intercessão constante por nós, do seu cuidado nos mínimos detalhes de nossa vida, se nós desfrutarmos dessa presença bendita e gloriosa, meus irmãos, seremos cheios de júbilo, cheios de alegria. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 6, o apóstolo nos conta sobre uma igreja sofrida e perseguida. Mas Paulo diz: eu tenho percebido que vocês são eleitos de Deus, que Deus vos escolheu, porque embora sejam perseguidos, vocês têm a alegria do Espírito Santo. E a alegria do Espírito Santo está no coração daqueles que conhecem e andam com Jesus. Meus irmãos, busquemos essa alegria. Em momentos de provação, esse texto mexeu muito comigo, de 1 Tessalonicenses 1,6. Eu falava: Senhor, eu tenho ficado triste porque as coisas não estão passando da maneira como eu desejo. Senhor, dá-me a alegria da salvação. Restaure em mim a alegria do Teu Espírito. Dá-me a evidência de um filho eleito do Senhor, que é esta bênção maravilhosa de ter a certeza e conhecer o Teu amor em Cristo. Que Deus abençoe essa igreja e que Ele aplique estas verdades no coração de cada um dos irmãos. Deus abençoe a todos.